Paz de Jesus, amor de Maria, é com muita alegria que estamos aqui vivendo essa experiência para nos consagrarmos ao tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Guimond de Montfort. Hoje, o quarto dia dos nossos exercícios espirituais nesses 12 dias preliminares de desapego ao espírito do mundo. Vamos iniciar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos fecundos, através da tua palavra em nossos corações. Amém. Leitura de hoje, de Mateus 5, 38 a 48. Tendo ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resisteis ao mal. Se alguém te ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede também a capa. Se alguém vos obrigar-te a andar 1000 passos com ele, ande 2000. Dai a quem te pede, e não te desvieis daquele que te pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amar ao próximo, e poderás odiar teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que os perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazei assim os publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, o que fazeis de extraordinários? Não fazem isto também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, é muito bonito, muito bonito, muito bonito estarmos aqui vivendo essa experiência de fortalecer mesmo a nossa fé, porque não é fácil. Eu vou falar isso todo dia, porque para mim eu sinto mesmo essa luta contra a carne e o espírito. Eu sinto essa luta na minha vida todos os dias. E a palavra de Deus, muitas vezes eu escutava as pessoas falando que a palavra de Deus, ela é viva. E pode acreditar, eu não entendia isso. Eu escutava essa frase, a palavra de Deus é viva. Deus está vivo em nossos corações, a palavra de Deus é viva. Hoje eu entendo o sentido dessa palavra de Deus é viva. Porque quantas vezes na nossa vida nós passamos por essas provações aqui. Então, quando nós estamos próximos da palavra de Deus, a palavra de Deus diária, quando Nossa Senhora nos pede as 5 pedrinhas na aparição dela, jejum, Eucaristia, rosário, eu anotei aqui, peraí. Jejum, Eucaristia, confissão e a leitura da Bíblia Sagrada, né? Principalmente a leitura da Bíblia Sagrada que nós estamos falando hoje. Nós vamos conversar sobre isso depois, nesses 12 dias, mas falando sobre a leitura da Bíblia Sagrada diária. Como nos fortalece? Porque nos coloca assim, né, na nossa mente. Amai os vossos inimigos. Não é olho por olho, dente por dente. Mas sim, amai os nossos inimigos, rezando pelos que nos perseguem. Aqui, olha. Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. O quanto isso nos faz caminhar para uma vida de santidade. Lembra que a gente leu ontem? Que santidade, que a gente pensa, ai meu Deus, santidade. Santidade é ser consagrado e dedicado. O significado da palavra santidade. Ou separado do mundo. Porque nós que buscamos a palavra viva em nossas vidas, nós já somos mártires.
sabia? Eu escutei isso esses dias e eu relembrei da minha juventude, quando eu optei por uma vida, quando eu optei, eu e meu marido hoje, mas nós namorando, eu optei que eu iria viver a castidade até o dia da permissão de Deus, né? Que foi no dia 14 de março de 2009. E eu falei isso para poucas pessoas, porque naquele tempo, 2009, já era assim, para o mundo, para o espírito do mundo, algo que não era o correto mais, sabe? Mas eu sabia, eu tive esse encontro com Deus e os seus mandamentos. Mesmo não sabendo muita coisa, eu sabia que eu precisava viver isso em amor a Deus, né? Porque eu tinha esse compromisso com Ele. É lógico que não era com a mente que eu tenho hoje, mas eu tinha esse sentimento dentro de mim. E foi algo que o meu marido abraçou comigo, porque ele também queria isso, uma vida em Deus, né? E aí, para poucas pessoas que eu falei o quanto eu já era, tirava um sarro de mim, humilhada, ou, né, as pessoas não me davam força. Tinha pessoas que falavam, ai, que lindo, mas ninguém me dava força, pelo contrário, ficavam me zoando, né? Imagine os tempos de hoje, a gente nunca viveu tempos tão difíceis para viver mesmo a palavra de Deus. Tanto difíceis do espírito do mundo, quanto difíceis porque o demônio nos tenta o tempo todo, mas quanto difícil isso é para nós, né? Amai os nossos inimigos. Então, quando nós passamos por experiências, assim como Jó passou no livro de Jó, a gente pode ver quantas experiências que Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então, quando alguém faz algo, hoje, né, eu vejo, quando alguém faz algo muito ruim para mim, e não foram poucas as experiências que eu passei, todos nós passamos, né, principalmente com pessoas da nossa família, agregados, né, pessoas que nós confiamos, porque se for com estranho, não nos afeta muito, mas quando é alguém que nós gostamos, como isso dói, né? Quando nós vivemos a palavra de Deus, que Deus nos pede para amar e orar pelos que nos perseguem, não são poucos que nos perseguem nos tempos de hoje. E quando nós nos abrimos para isso, Jó, a gente vê a história de Jó, como ele sofreu com permissão de Deus e depois deu o dobro. José do Egito, a história de José, ele foi vendido como escravos pelos irmãos. Quantos santos mártires que amaram até o fim. E quanto isso nos custa hoje por conta da nossa carne, né? Que a nossa carne, ela não condiz com o nosso espírito, com a nossa alma. E aí nós lutamos. Mas viver a palavra de Deus viva nos faz fazer como Jesus fazia. Quando tinha uma situação muito difícil, né? A gente pode contemplar isso. Ele olhava para o céu, respirava fundo e dava uma palavra de amor, né? Uma palavra de justiça. O amor não significa ser bonzinho, gente, o tempo todo, né? Não, é expressar o amor de Deus em tudo que nós fazemos. Eu tenho uma frase que eu aprendi com uma escritora muito querida minha, que ela fala assim, Gabi Lacerda, ela fala assim, não sei se é dela a frase, mas eu escutei dela. Agir como Jesus agia, a gente pode até agir. Porque para agir a gente pode pensar, deixa eu pensar e agir. Mas e reagir como Jesus reagia? A gente consegue? Claro que não. Para nós, claro que não, né? Nos tempos de hoje, eu falo por mim, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando por mim mesmo. Não nos foi ensinado a amar os nossos inimigos, a rezar pelos que nos perseguem, a oferecer a outra face. Não foi ensinado, então isso não é natural da nossa essência, né? Pelo contrário, a gente vê no espírito do mundo que a gente tem que reagir igual ou mais forte, né? E aí, quando nós reagimos espontâneo assim, será que nós estamos fazendo? Claro que não, mas nós temos o auxílio nesses tempos. São Luís, no tratado, ele fala que ele andava, né? Nós conhecendo a história de São Luís, ele andava com o terço na mão, ele que foi santo, com o terço na mão e com a cruz na outra mão.
Então ele andava com o terço na mão, a cruz na outra mão. E a palavra de Deus era viva em sua vida. E assim nós, com as vidas dos santos que nós falamos ontem, com os mártires, né? Com a história, a vida de Nossa Senhora, nós podemos sim ser desperfeitos assim como Deus é perfeito. Mas para isso, né? Quando alguém nos provoca, é aí que nós descobrimos, olha que lindo que eu anotei aqui, nossa verdadeira fidelidade. Se nós somos fiéis. Porque Deus, ele vai vir e vai perguntar, existem verdadeiros fiéis aqui na Terra? E nós vamos poder dizer se sim ou não. E nem que essas 5 pedrinhas, a confissão, nos faz voltar, né? Eu errei, muitas vezes eu errei, não agi corretamente com o irmão, não perdoei, né? Quantas vezes nós escutamos aqui na palavra de Deus, perdoar, né? 70 vezes 7. E aí nós vamos lá, nos confessamos e buscamos fazer diferente. É um querer nosso, primeiramente. E nós somos tentados sim, assim como Jó, José, tantas pessoas. Porque Jesus fala em algumas passagens, né? Espera em mim. Então, nós vamos lá, somos testados, conseguimos, ou quando não conseguimos, buscamos a confissão, nos comprometemos a agir diferente. E aí Deus fala, espera em mim, porque aquele que está em Cristo, olha que lindo, se configura. Sabe o que é se configurar, ficar parecido com Cristo? É isso. E nesses tempos difíceis, né? Como ontem nós falamos, a porta será estreita. Mas é possível, olha quantos exemplos nós temos. E sim, nós vamos ser mártires, já estamos sendo mártires nesse tempo, né? Muitas vezes as pessoas tiram sarro de nós, quem não entende, ou quem entende às vezes nos provoca, às vezes as próprias pessoas de dentro da nossa família, né, dos nossos agregados, dentro da comunidade, são os que nos provocam. Mas assim, quando nós damos testemunho com a nossa vida de que é possível, quantas graças nós entregamos, né, a Deus, né? Quantas glórias nós rendemos a Deus, assim como Jesus rendeu glórias a Deus em sua vida, Maria rendeu glórias a Deus em sua vida. Quantas glórias a Deus nós podemos render simplesmente nos entregando à santidade, que é apenas nos dedicar, nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. Então São Luís aqui no tratado coloca que existem 3 devoções, né? As falsas devoções, as verdadeiras devoções, as devoções verdadeiras, mas a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que é por Maria, com Maria e em Maria. Chegaremos a Jesus, com Jesus, por Jesus, para Jesus. Ele fala isso aqui muito lindamente, né, nos nossos estudos aqui no tratado. Que a verdadeira, ele coloca aqui, eu anotei aqui, né, a verdadeira devoção, a perfeita devoção à Santíssima Virgem, nos coloca nessa busca de santidade, nessa busca de agradar mais a Deus. Então é isso, a palavra de Deus hoje muito, muito, muito linda, muito desafiadora sim para nós vivermos. Mas Jesus disse que, ele não disse que não teríamos problemas, mas ele vai estar conosco o tempo todo e sim, é possível. Basta nos entregarmos a essa graça mesmo, né? De viver essa experiência, principalmente a palavra de Deus viva. Então, a palavra de Deus viva, que antes eu não entendia, a palavra de Deus é viva. Você entende, Maiara, que a palavra de Deus é viva? Eu falava, entendo. Mas nunca ficou tão claro. É você pegar isso aqui e colocar na sua vida. Quando alguém vier te humilhar, quando alguém vier te julgar, quando você for pensar em julgar alguém, quando você viver com ingratidão sobre alguma coisa, quando você negar, né, um irmão, uma ajuda a um irmão. Por isso que a palavra de Deus é viva em nossas vidas, porque isso acontece em todos os dias da nossa vida. Tudo que está aqui, nós vamos ser provados para mostrar para a gente mesmo também conhecer a nossa fidelidade e entregar a Deus honras e glórias. Amém?
Então, agora nós vamos para os nossos exercícios espirituais, que nos pede, né, São Luís, as orações desses 12 dias preliminares do desapego ao mundo. Um beijo, até amanhã, com a graça de Deus, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Vamos agora iniciar os 12 dias preliminares de exercícios espirituais preparatórios à consagração solene e o método de São Luís Maria Grimond de Montfort. Vamos rezar pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. Vem, Espírito Criador. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encher de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que conhecemos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estela. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrar-me nossa mãe, ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiar-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus ao Pai e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.